Bom dia, meu aluno. Estamos aqui mais uma vez, continuando o nosso curso completo de Direito Administrativo. Desde já chama atenção que nós estamos trabalhando uma base, né, dentro do direito constitucional para que você possa enfrentar o curso de Direito Administrativo. Ainda nesse curso nós vamos estudar a administração, vamos estudar governo. A administração a gente vai dar uma olhada nela de forma meio que superficial, mas você não tem que sofrer com isso, porque o próximo tópico do nosso curso será a organização administrativa. E quando nós tratarmos de organização administrativa, nós vamos trabalhar a administração pública com toda a riqueza de detalhes que o tema merece. Nós vamos trabalhar o segundo setor, também onde você tem os concessionários e permissionários, e o terceiro setor, né, onde você tem as ONGs que recebem o fomento público, dinheiro público para poder funcionar em parceria com o Estado, né? Seria uma delegação aí por colaboração. Bem, então já estou deixando claro para você o que você vai enfrentar ainda nessa introdução e como é que vai se dar o próximo tópico da matéria, que seria a organização administrativa. Se você não está acostumado com essa denominação organização administrativa, chama atenção que em alguns livros você conhece o tema com a denominação Estado Gerencial Brasileiro, que também confesso que entendo ser muito apropriado. Tudo bem? Então, na aula passada, estávamos trabalhando o território. Trabalhamos o território em sentido restrito, tudo bem? Onde eu mencionei o solo, o subsolo, plataforma continental, espaço aéreo nacional e o mar territorial. Fiz uma menção à zona contígua e fiz menção à zona economicamente explorável, onde você tem da costa 200 milhas, do final do mar territorial 188 milhas, onde o Brasil tem preferência na exploração da área. Tudo bem? Tranquilo? Agora, avançando no tema, vamos trabalhar o território por extensão. Chama atenção que o território por extensão, ele surge da lei, né? Você tem uma lei equiparando determinadas situações ao território. Eu coloco aí para você que a lei equipara determinadas situações jurídicas ao território em sentido restrito. Você que estuda para a área de segurança pública está extremamente antenado com o tema, uma vez que ele vem sendo trabalhado, nesse caso, no artigo 5º do Código Penal. Você viu que o território em sentido restrito você encontra na Lei 8.617. Tudo bem? Vale a pena dar uma lida na Lei 8.617 pelo seu tamanho, né? É uma lei extremamente pequena, onde você vai encontrar alguns conceitos. Agora, chama atenção que você está aqui para passar em prova. Vai ler, se interessar para o seu concurso. Tudo bem? Tranquilo? Bem, avançando na telinha, eu coloco o artigo 5º do Código Penal. Eu gostaria, né, que você me visualizasse junto com a tela. O Vitor está me colocando aqui junto com a tela. E você está lendo lá o artigo 5º, onde você tem a informação de onde se aplica a lei brasileira. Ele traz já no parágrafo 1º aeronaves públicas, embarcações públicas ou a serviço do governo brasileiro em qualquer lugar que se encontre. Então perceba que um navio, em qualquer lugar que se encontre, se tiver serviço do governo brasileiro, ou se for de natureza pública, como nossos navios da Marinha do Brasil, você tem ali o território brasileiro. Tudo bem? Chama atenção que para as aeronaves, a sistemática é a mesma. A aeronave pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, você tem aí o território brasileiro. Já no parágrafo 2º, certamente você deve estar olhando, ele faz menção às embarcações privadas e aeronaves privadas. Tudo bem? As embarcações privadas e aeronaves privadas, elas apenas são consideradas território brasileiro se estiver no mar territorial ou no mar internacional, no espaço aéreo nacional ou no espaço aéreo internacional. Perceba que se você olha, né, o mapa mundi, entre o Brasil e a África, você tem ali o Oceano Atlântico, existe um pedaço desse mar que não é mar territorial africano e não é mar territorial americano, aquilo chama-se mar internacional. Então perceba, se você tem uma embarcação brasileira, privada brasileira, e ali ocorre um crime, aquele crime vai ser julgado pela nossa justiça
brasileira. E evidente que sobre esse mar internacional você tem um espaço aéreo internacional. Então as aeronaves brasileiras ali estão em território por extensão, território brasileiro por extensão. Tudo bem? Então chama atenção para a leitura do artigo 5º do Código Penal, extremamente válido. O ideal é que você separe isso, fracione, né, as públicas a serviço do governo e as privadas para que você tenha um conhecimento pleno da matéria. Tudo bem? Então, vamos avançar. Ainda quanto ao território por extensão, eu trago, né, uma observação. Existe uma sensação que as embaixadas brasileiras, as representações diplomáticas brasileiras no exterior são territórios nacionais. Chama atenção que não existe nenhuma lei, nem tratado que nos dê essa informação. De outra forma, quero dizer para você que se for encontrado petróleo dentro da embaixada brasileira na Arábia, esse petróleo é árabe. Tranquilo? Então, se você tem uma embaixada brasileira na Arábia e lá você encontra petróleo, petróleo é árabe. Se você tem um crime lá, tem que ser apurado pela justiça árabe. Tudo bem? Tranquilo? Essa é a ideia. Estou tirando de você uma sensação e você tá vendo a importância do tema que você está trabalhando. Tranquilo? Ainda na Lei 8.617 existe, né, um tema que gera uma repercussão penal. Porque quando eu digo para você assim, olha, uma aeronave estrangeira dentro do mar territorial brasileiro, qualquer evento que lá ocorra, você vai imaginar que vai para a justiça brasileira. Cuidado, se não existir a intenção de adentrar no solo brasileiro, ela tiver essa passagem, se der pelo mar territorial, né, mas for uma passagem inocente, rápida, procurando apenas um pedaço do mar seguro, né, porque navegar em alto mar, se comparado com a navegação costeira, é sempre mais dificultoso para a embarcação. Bem, é importante você saber que existe regulamentação da livre passagem das embarcações, ainda aqui dentro da costa de outro país. Não existe impedimento para isso. Tranquilo? Então existe uma repercussão penal, porque tem que ser apurado se ela vinha ou se ela não vinha para o território nacional, acerca de se apurar as responsabilidades. Então, se estiver fazendo apenas uma passagem inocente, é como se tivesse em mar internacional. Tudo bem? Agora, é evidente que existe uma repercussão, porque isso deve ser apurado. Agora, chama atenção ainda que essa história da passagem inocente, ela gera um conflito que eu coloco para você, né? Trata-se, portanto, de um direito que cria uma situação intermediária entre a liberdade de navegação, princípio válido em alto mar, e a jurisdição territorial plena. Então, é exatamente esse o conflito que se vai apurar. Ou seja, está dentro do território nacional ou está exercendo o direito à livre navegação. Essa é a ideia. Tranquilo? Então, chama atenção para o tema passagem inocente, você que está estudando para concurso de área jurídica, é importante que você leia algum tema, algum texto trabalhando o tema, evidente que com o autor que você possa confiar. Tranquilo? Bem, avançando. O próximo elemento do Estado seria o povo. Povo é o elemento pessoal humano do Estado. Povo é o elemento pessoal humano do Estado. Chama atenção que a vontade do povo é ela que prevalece. Quando eu falo sobre a soberania popular, eu estou falando do povo. Eu estou falando de pessoas que têm um vínculo jurídico-político com o território que ele ocupa. Não é aquela pessoa que está passando aqui de forma transitória. Esse cara não é do povo. Ele não determina a vontade daquela sociedade. Então, quem está ligado, quem é cidadão, quem vota, quem tem a nacionalidade brasileira, esse é membro do povo brasileiro. É com essa ótica que eu quero que você visualize o povo. O povo, existe uma ligação entre ele e o território. Eu disse para você que em direito constitucional, o que você estuda
são as relações entre os elementos do Estado. Relação entre povo e território, você tem lá no artigo 12, chamado nacionalidade. Existe um vínculo jurídico, político, né, entre as pessoas que ocupam o território. Esse vínculo chama-se nacionalidade. Tudo bem? Bem, é importante você ter em mente que membros do povo são os brasileiros, natos ou naturalizados. Você não pode confundir, por exemplo, povo com população, em que pese você encontrar no texto constitucional a expressão povo e a expressão população, como nós vamos ver a seguir no artigo 45. População não é um conceito jurídico, você escolhe, né, se é matemático, se é geográfico, se é demográfico. População, na verdade, é uma contagem de pessoa a pessoa, sendo ou não do povo. Então, no conceito de população, você conta o estrangeiro, você conta o apátrida, é o número de pessoas numa base territorial. Povo é o conjunto de pessoas que determina a vontade política de um Estado. Tudo bem? Quando eu digo para você que todo poder emana do povo, eu estou falando das pessoas que decidem a vida política do país. Tranquilo? Bem, população não tem essa conotação. Agora, chama atenção ainda para o artigo 45 da Constituição, que você está acompanhando na telinha, e eu grifei para você a expressão povo e a expressão população. A palavra povo no caput, onde você tem que a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, é evidente que os deputados são lá colocados pelo povo, mas na hora de decidir entre 8 deputados e 70 deputados por Estado, esse número vai ser proporcional à população. É dessa forma que você encontra no texto constitucional. E eu disse para você já, na aula passada, que a Constituição se vale de conceitos também não jurídicos. Hoje você tem conceito jurídico e conceito não jurídico no texto constitucional. População seria uma dessas palavras que não tem conteúdo jurídico. Tranquilo? Da mesma forma que pátria, que nós estudamos na aula passada. Tranquilo? Bem, então a gente encerra a aula aqui. Na próxima aula a gente continua. Um abraço e até a próxima.